Pessoal, parei o vídeo anterior exatamente aqui, né, para falar de protetores da mucosa gástrica. Esses são fármacos muito interessantes e pouco conhecidos, tá? Vocês até vão ver eles sendo pouco prescritos, inclusive. São o oposto dos neutralizadores, né, que são mega populares, e também dos inibidores de produção, né? Ranitidina e omeprazol no Brasil, particularmente, são medicamentos muito populares. Então, tirando esses grupos que inibem a produção, você tem um grupo que neutraliza o ácido. Então, todo mundo aqui está focado no ácido, perceberam isso? Foco aqui na produção do ácido, aqui foco na neutralização do ácido. Esses aqui, gente, o foco deles é na ferida, na lesão. Ambos os protetores gástricos, sejam os sais de bismuto, que são protetores gástricos, ou o sucralfato, eles vão criar uma película protetora em cima da ferida. Olha que interessante, você toma a medicação, quando ele chega no seu estômago, esses compostos, sais de bismuto e sucralfato, eles têm uma atração pela região do estômago onde não está protegida por muco, onde há uma ferida, onde tem intertício exposto, né, onde tem células lesadas. Então essas duas substâncias, o sais de bismuto ou o sucralfato, eles formam um filme em cima da ferida, é uma proteção mecânica, uma membrana. E ao formar esse filme, eles protegem a ferida de ser atacada pelo ácido e de ser atacada pela pepsina. Olha que fantástico, né? Eu estou gerando, na verdade, uma proteção, uma capa, um filme em cima da ferida, estou tampando ela para permitir essa ferida tenha tempo de cicatrizar. Claro, né, que é interessante associar esses medicamentos a inibidores da produção do ácido gástrico. Eu posso reduzir a produção de ácido e, para maximizar, né, as chances dessa lesão cicatrizar mais rapidamente, eu protejo ela. Porque, gente, por mais que você bloqueie a produção do ácido gástrico, sempre haverá alguma produção de ácido gástrico no estômago, né? Ou de pepsina, porque eu não consigo bloquear a produção de pepsina. A pepsina acaba continuando presente. Então, o ataque a essa lesão fica constante. Então, fica muito difícil cicatrizar uma lesão que está sendo constantemente atacada. Por isso, essa ideia de proteger a lesão com dois filmes. Vou falar primeiro dos sais de bismuto, né? Bismuto é um mineral e os sais de bismuto eles bloqueiam o ataque do ácido péptico, formando uma película sobre a região ulcerada. Então, eles se aderem, os sais de bismuto, sobre a região. E ele tem outras ações muito interessantes. O sais de bismuto tem ações muito diversificadas. Eles têm ação antibacteriana, olha que fantástico. Então, caso essa lesão esteja infectada por H. pylori, os sais de bismuto são bactericidas, eles vão ajudar a combater o H. pylori. Eles estimulam a produção de muco, né? Olha que fantástico, eu preciso mesmo produzir muco para gerar uma barreira protetora para essa ferida. Então, eles estimulam um aumento na produção de muco alcalino, que é protetor. E lá no intestino grosso, os sais de bismuto ainda são antidiarreicos, diminuem a diarreia. Tem ação antibacteriana, diminui a secreção de água e de muco no intestino grosso. Então, eles têm efeito antidiarreico lá no intestino grosso. Várias ações, né? O sucralfato, gente, é porque ele é um polímero. E esse polímero, ele contém hidróxido de alumínio. Então, é um polímero de hidróxido de alumínio e sacarose. Olha que interessante, é um polímero de açúcar, do açúcar sacarose, junto com hidróxido de alumínio. Então, é um polímero básico. Ele forma um filme, ele polimeriza lá no estômago e forma um filme polimérico viscoso e pegajoso sobre a região ulcerada. Então ele forma uma película viscosa, pegajosa, grudenta, e ele gruda em cima da região ferida. E ali ele protege ela do ataque ácido e do ataque péptico, né, da pepsina. E ele ainda vai estimular naquela região a regeneração. Ele estimula a produção de fatores de crescimento, por exemplo, estimulando a regeneração daquela região.
Dois fármacos muito interessantes que duvido que vocês já tivessem tido contato com eles e são protetores da mucosa gástrica, tá? Então, um indivíduo que tem uma grande lesão ulcerada, pode ser interessante que ele proteja a sua mucosa gástrica. Por fim, gente, vocês se lembram disso daqui, ó? Nós vimos na aula de anti-inflamatórios não esteroidais. Vocês se lembram que o ácido araquidônico pode ser convertido pela COX-1 do estômago? Pode não, né? É convertido pela COX-1 do estômago em prostaglandina E. E essa prostaglandina estimula a produção do muco no estômago. E eu preciso de muco, né, para proteger as paredes, para que não haja formação de inflamações, como a gastrite, nem de ulcerações. Então a COX-1 ativa, ela estimula a conversão, ela promove a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina e a prostaglandina estimula a produção de muco. Tanto que os anti-inflamatórios não esteroidais, como eles bloqueiam a COX-1, também além da COX-2, eles bloqueiam a produção de prostaglandina e com isso o estímulo para a produção de muco diminui. Com a queda na produção de muco surgem as gastrites e as ulcerações. Então, lembrem sempre disso. Os anti-inflamatórios não esteroidais provocam gastrite, queimação. Por quê? Porque eles interferem na produção dessa prostaglandina. Eles bloqueiam a COX, essa prostaglandina não é produzida e a produção de muco fica reduzida. Tá certo? Então, ciente disso, ou seja, ciente de que eu preciso de prostaglandina para produzir muco. O que os farmacologistas fizeram? Uma prostaglandina sintética, que a gente chama de análogo de prostaglandina. Por quê? Porque é uma cópia da prostaglandina. Então, essa cópia é chamada de misoprostol. O misoprostol já foi usado muito junto com o anti-inflamatório. Então, o raciocínio era o seguinte: eu uso o anti-inflamatório, ele bloqueia a COX-1. O não esteroidal, né? Ele bloqueia a COX-1. Se com a COX-1 bloqueada, eu não produzo prostaglandina. E aí a minha camada de muco vai reduzir e eu vou ter queimação. Para evitar isso, eu tomo junto o misoprostol, que é uma prostaglandina sintética. Ela vai continuar estimulando a produção de muco. Funciona muito bem, tá? A ocorrência de gastrites e ulcerações com o uso de misoprostol caem aí de forma vertiginosa. Ele é um grande protetor da mucosa gástrica porque estimula a produção de muco. Ele é uma prostaglandina sintética. Então, esse análogo sintético da prostaglandina E do tipo 1, PGE1, ele estimula a síntese de muco alcalinizado, protetor da mucosa gástrica, tá? Esse medicamento não pode ser usado por gestante em hipótese alguma, viu, gente? Porque ele aumenta as contrações uterinas, então ele pode gerar até um aborto. Então, de mulher grávida não pode usar, ou em idade fértil, tem que tomar cuidado, porque se ela usa misoprostol, as contrações uterinas podem aumentar e se ela estiver grávida, ela pode abortar. E mulheres que têm cólicas também, né? O misoprostol tem outros efeitos adversos relacionados à prostaglandina E que tem múltiplas ações no corpo, as prostaglandinas, então acabou que por conta desses efeitos adversos, o uso do misoprostol ficou bem restrito, tá? Vocês não vão ver muito raramente misoprostol sendo usado para estimular a produção de muco. É muito mais provável que a abordagem seja parar a produção de ácido gástrico para dar tempo dessa lesão cicatrizar. Porque a parada da produção do ácido gástrico é feita com duas classes de medicamentos que são seguras. Né? Vale mais a pena do que você usar um medicamento que tem reações adversas, que é menos seguro. Deixa eu vir aqui para a apostila de vocês, que eu quero mostrar na apostila. Tem aqui sobre o misoprostol, para ulceração, 200 microgramas, 4 vezes ao dia. Outro problema do misoprostol, tá? Tem que beber muitas vezes o medicamento, 4 vezes ao dia, 6 em 6 horas. Vocês vão ver na prática clínica que medicações que demandam que o paciente tome ele muitas vezes, essas medicações têm baixa adesão. As pessoas acabam esquecendo e se cansando daquele medicamento que precisa ser tomado muitas vezes por dia. Aqui tem uma explicação sobre o sucralfato, tá, gente? Como eu disse para vocês, ele é um
octasulfato de sacarose acrescentado de hidróxido de alumínio. Uma forma farmacêutica bem exótica, né? Então é um polímero de açúcar acrescentado de hidróxido de alumínio, um polímero básico que forma uma camada protetora e tem ação regenerativa. Os compostos de bismuto, eu coloquei também aqui para vocês a farmacodinâmica deles, tá? Que eles têm ação contra o H. pylori e também formam uma película bactericida protetora da região lesada, né, da região ulcerada. Queria mostrar para vocês aqui, ó, a página 54, chamar a atenção para vocês, uma das patologias, um dos distúrbios ácido-pépticos mais comuns, vocês vão ouvir muita gente perguntando para vocês, são refluxo, tá? O refluxo gastroesofágico. Tá? Então, aqui, ó, o distúrbio de refluxo gastroesofágico, ele tem 3 estágios. Quero que vocês leiam esses 3 estágios aqui da página 54. Vocês vão ver que tem um estágio leve, um estágio moderado e um estágio grave já, intenso do refluxo. As abordagens terapêuticas vão mudando. Vocês vão ver que no estágio moderado, no estágio leve, às vezes basta a mudança do estilo de vida. Pensa uma pessoa que tem refluxo à noite, mas por quê? Porque ele está comendo antes de dormir uma refeição pesada. Às vezes basta ele tirar essa refeição logo antes de dormir que o refluxo vai desaparecer. Porque comer estimula a produção de ácido. Basta ele comer mais cedo, já vai resolver o problema. Então ele pode mudar a dieta, tirar alimentos que provocam uma produção mais violenta do ácido gástrico, mudar a posição que ele dorme. Às vezes a pessoa dorme de bruços e pode mudar a posição que dorme, já vai resolver esse refluxo de estágio 1. Ou ele pode vir a precisar tomar inibidores da produção de ácido gástrico, como os antagonistas da histamina no receptor H2, como a ranitidina, ou ele pode tomar antiácidos. Lembra que a ranitidina é sempre uma opção aqui, tá, gente? Porque o refluxo se dá à noite, muitas vezes, né? Durante o sono. E lembra que eu falei que os antagonistas da histamina no receptor H2 são especialmente efetivos à noite? Então, posso optar pelo uso deles. Já no estágio 2, gente, onde eu tenho os sintomas mais frequentes, pode ou não ter esofagite, né? Pode gerar uma inflamação ou não no esôfago, mas eu sinto essa volta do ácido gástrico, né, pelo meu esôfago, às vezes até chegando na garganta, na boca. Se isso acontece por mais de 2 a 3 episódios por semana, né, cerca de 2 a 3 episódios por semana, até 2 a 3 episódios por semana, aí eu já preciso usar um inibidor da bomba de prótons. Tem que subir o nível, né, usar uma medicação mais poderosa. Que são mais eficazes que os antagonistas da histamina. Então aqui eu já tenho que dar uma subidinha de nível, usar eles uma vez por dia. No estágio 3, gente, aqui já é aquele indivíduo que tem um refluxo muito violento. É aquele cara que dorme sentado, porque senão ele sente um refluxo muito forte, uma esofagite muito intensa. Esse indivíduo já tem que tomar um inibidor da bomba de prótons 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da potência dele, tá? Então, às vezes eu posso tomar uma única dose, vai conseguir bloquear por 24 horas, ou eu posso tomar um de manhã e outro antes de dormir, que é muito comum, tá? Usar o inibidor da bomba de prótons 2 vezes por dia. Então, um omeprazol de manhã, outro à noite, ou um pantoprazol de manhã, outro à noite, já no estágio 3 do refluxo. Por fim, gente, vamos falar da bactéria, né? Da presença da Helicobacter pylori. Tem inclusive uma atividade para vocês fazerem sobre isso. No Brasil, nós temos 2 esquemas para tratar uma gastrite ou uma ulceração que está infectada pelo Helicobacter pylori. Então, vamos voltar aqui no nosso desenho, só para chamar a atenção de um detalhe aqui com vocês. Ó. Gente, lembra o seguinte, se essa ulceração está presente, eu tenho que parar a produção de ácido, para dar uma chance dela cicatrizar. Então, eu vou ter que usar um inibidor da produção do ácido.
Mas se também tem uma bactéria, como o Helicobacter pylori, infectando essa lesão, eu vou precisar também de um antibiótico. Nesses casos, onde a biópsia me indica a presença do Helicobacter pylori na minha ulceração, eu vou precisar de, além do inibidor da produção de ácido, vou precisar de um antibiótico. Qual antibiótico? Vocês ainda não viram antibiótico-terapia. Então, só vou adiantar para vocês que o esquema pode ser feito, o esquema de tratamento é longo, são 14 dias tomando medicação. A caixa de medicamentos vem com uma quantidade enorme de cápsulas. Por quê? Porque quando você compra esse tratamento para curar a ulceração e matar o Helicobacter pylori, você associa um inibidor da bomba de prótons, pode ser omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, com antibióticos. Quais são? Os mais usados é claritromicina, ou metronidazol, ou amoxicilina. Então, é claritromicina e eu vou associar o metronidazol ou a amoxicilina, ou até mesmo a tetraciclina. Então, gente, são sempre aqui no caso, nesse esquema tríplice. Tríplice por quê? Porque é um inibidor da bomba de prótons, o lansoprazol, por exemplo, com 2 antibióticos. Pode ser claritromicina e metronidazol, claritromicina e amoxicilina, claritromicina e tetraciclina, ok? Esquema tríplice, 2 antibióticos, sendo um deles a claritromicina, mais o inibidor da bomba de prótons. Pode ser o omeprazol ou pantoprazol. O tratamento quádruplo por 14 dias, o nome já diz, quádruplo. Além do inibidor da bomba de prótons, eu vou usar 3 antibióticos. O metronidazol, o salicilato de bismuto e a tetraciclina. Aqui a quantidade de medicamento que vem, gente, é muito grande, a caixinha é até pesada. A terceira opção para eu fazer é um tratamento com antagonista do receptor H2, com ranitidina, por exemplo, 2 vezes ao dia, mais o salicilato de bismuto, um protetor da mucosa gástrica, mais metronidazol, mais tetraciclina, também aqui um esquema quádruplo, né, com 4 medicações. Qual que é a atividade? Aqui embaixo ó, tem as doses que vocês usam, tá, que deve ser usada, de inibidor da bomba de prótons, tem a dose para cada um dos 5 que existem, e a dose para quem optar por esse esquema aqui, ó, que vai antagonista da histamina. Então aí tem as doses que você deve usar de cimetidina, famotidina, nizatidina e ranitidina. Lembra que cimetidina corta, não tem por que usar esse fármaco, já que os outros são mais seguros. E acessíveis também, baratos, no caso da ranitidina especialmente. Por fim, gente, o que eu quero que vocês façam nessa atividade? Eu quero que vocês reparem que no Brasil nós temos 2 marcas carro-chefe aqui que propõem esse tratamento da ulceração infectada por bactéria. Quais são as principais marcas que eu destaquei aqui para vocês? O Omepramix, do laboratório Axê, que é brasileiro, e o Pyloripac, do laboratório Medley, que já foi brasileiro, hoje é francês. Eu quero que vocês olhem as bulas do Omepramix e do Pyloripac para vocês dizerem para mim se ele é esquema tríplice por 14 dias, ou se eles são esquema quádruplo por 14 dias, ou se eles trazem esse esquema alternativo, que usa antagonista do receptor de histamina, que usa um desses 4 fármacos aqui, no alternativo. Porque nos clássicos, a produção do ácido gástrico é obtida com inibidor irreversível da bomba de prótons. Nos clássicos. No alternativo, usa antagonista de histamina no receptor H2. Então eu quero que vocês olhem esses 2 medicamentos no Brasil e me digam, é tratamento tríplice por 14 dias clássico, é tratamento quádruplo por 14 dias clássico, ou é tratamento alternativo? Caso seja qualquer um desses aqui, eu quero que vocês me digam quais são os antibióticos que a gente usa no Brasil. Claritromicina, metronidazol, amoxicilina, tetraciclina. Quais são os antibióticos que vêm nessa formulação? Lembrem-se que vão vir pelo menos 2 no esquema tríplice, 2 antibióticos mais o inibidor da bomba de prótons, ou 3 no esquema clássico, 3 antibióticos mais o inibidor da bomba de prótons. Ou
3 no esquema alternativo. 3 antibióticos mais um antagonista do receptor H2. Lembrando que eu estou considerando aqui, no caso, o salicilato de bismuto como antibiótico, já que o bismuto tem propriedades bactericidas, tá bom? Embora não seja um antibiótico clássico, né? Como é a claritromicina, o metronidazol, a amoxicilina e a tetraciclina. Ok? Para finalizar, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está esse capítulo, porque ele está bem escondido, tá? É capítulo 62 do Katizung, lá na seção 10, tópicos especiais. Então, capítulo 62, fármacos usados nas doenças gastrointestinais. Nessa aula eu faço só mesmo, gente, uma introdução com vocês da farmacologia gastrointestinal. Lembrando que a gente ainda teria que falar de fármacos que alteram a motilidade gástrica, como domperidona, por exemplo, fármacos que têm ação laxativa, fármacos anti-flatulência, fármacos que tratam a síndrome do intestino irritável, então fármacos antidiarreicos, fármacos anticonstipação, né, os laxativos, os laxantes. Então a farmacologia do trato gastrointestinal é bastante ampla, até medicamentos para tratar a afta, como anti-inflamatórios esteroidais de uso tópico, enfim. Eu tenho uma farmacologia muito ampla no trato gastrointestinal, mas acabamos de ver a mais popular, a mais frequente, a mais comum. Tem até reposição, né, de microbiota com alguns repositores de flora aí, que são micro-organismos vivos que a gente ingere para repor a nossa microbiota. Podem ser bactérias, podem ser fungos não patogênicos, claro. Então, a farmacologia do trato gastrointestinal é riquíssima, né? A gente precisaria ter aí umas 3 aulas, pelo menos, só disso para a gente poder aprofundar mais. Nesse capítulo trata de tudo isso, tá? Depois aqui vocês deem uma passeada por ele. Que mais que eu queria mostrar? Deixa eu vir aqui na internet. Eu vou deixar na descrição dessa live um vídeo que eu quero que vocês assistam, especialmente o pessoal da enfermagem, tá? Gente, aqui é um esôfago, uma foto de um esôfago numa endoscopia. Paredes bem lisas, coloração clarinha. Olha o estômago, né? O estômago é uma bolsa, já é bem mais largo, ele é cheio dessas dobras, né, dentro do estômago, que ele é uma bolsa que pode se dilatar bastante, né, com a presença do alimento. Aqui, como ele está vazio, né, ele está bastante contraído, né, enrugado. Aqui o intestino grosso, também saudável, bem as paredes, né, com a coloração que indica, né, que está bem normal, bem saudável. O estômago também. Olha como é diferente, gente, quando está inflamado, Olha aqui rapidamente a presença de uma inflamação, como o esôfago, nesse caso aqui, né, fica avermelhado, sinal clássico de inflamação, né, inchado, vermelho, né, se vocês vão reparar, olha aqui nessa lateral, a coloração nítida, né, diferente daquela que a gente acabou de ver, bem avermelhado, bem inchado. Isso aqui é uma esofagite bem violenta, né? O ácido estomacal danificando aqui, a parede do esôfago. Vamos voltar esse vídeo, tá? Que eu vou mostrar para a enfermagem, porque ele está mostrando como você faz uma endoscopia digestiva alta. Ele vai mostrar em detalhes um processo de endoscopia digestiva alta. Eu vou salvar esse link aqui, porque ele está em português de Portugal, mas dá perfeitamente para entender. Mas ele vai mostrar, ele mostra bem passo a passo. Gostei bastante desse vídeo e vou disponibilizar ele aí para vocês assistirem, ok? Essa foi nossa aula de farmacologia dos distúrbios ácido-pépticos, tá? Lembrando então que ela é só uma introdução da farmacologia do trato gastrointestinal, mas é uma introdução de peso, porque ela fala das classes mais populares e de uso recorrente.
pela nossa população. Todo mundo quase no Brasil tem um desses medicamentos aqui em casa e faz uso costumeiro deles. Então a gente precisa conhecê-los bem e conhecer os distúrbios ácido-pépticos para poder fazer uma orientação correta para os nossos pacientes. Certinho? Até mais, até a nossa próxima aula.